Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e nessa última rodada nosso time passou para 232 cartoletas e o objetivo é continuarmos valorizando. Mas e vocês? Quantas cartoletas ganharam? Me diz aí nos comentários. Esse time ganhou 8,38. Espero que vocês tenham sido ainda melhor. Agora eu quero aproveitar e convidar vocês a virem fazer parte do nosso grupo do Telegram, nosso grupo gratuito. Por lá, porque a gente monta um time aqui hoje, mas até o fechamento da rodada tem muito jogador que se torna improvável e vice-versa. E aí, nesse grupo do Telegram, eu sempre divulgo com pelo menos meia hora de antecedência qualquer alteração nos times. Lembrando que o Telegram é um aplicativo que funciona praticamente idêntico ao WhatsApp, só que ele tem mais funcionalidades, daí a nossa escolha. Fico por aqui na torcida e no aguardo pela presença de cada um de vocês. Para isso, é só mandar uma mensagem com o seu nome e a sua cidade para esse número que está aí na tela. Beleza? Aqui no Nacional por Patrimônio subimos aproximadamente umas 150 posições e estamos hoje em 719, o que já meio que consolida o top 1000. A busca é o mais rápido possível chegarmos no top 500. E vamos conseguir. Nossas melhores escolhas na rodada passada, um foi João Paulo, que fez 13 pontos, eu nem esperava tanto, valorizou quase 3 cartoletas. Madison passou de uma, Carlos Sanches quase 2, Rigoni estava até valorizando no finzinho do jogo uma expulsão besta. E os demais ficaram um pouquinho abaixo de uma cartoleta. Os times que eu coloco com um favoritismo maior, é esse aqui, o Atlético, mesmo fora de casa, diante do Juventude. O Juventude tem um sistema defensivo bom, mas o Atlético é o segundo colocado e isso gera confiança, gera a necessidade de continuar ganhando para estar sempre junto ali dos líderes, ou se tornar o líder. Outro caso semelhante é o Flamengo diante do Inter, inclusive pelo futebol que ambas equipes estão jogando. E finalmente o Grêmio diante da Chapecoense. Embora seja um jogo do vice-lanterna contra o lanterna, o orçamento do Grêmio e a tradição do Grêmio por si só já nos dá uma quase certeza de favoritismo. Mas observem que não tem relação com o futebol apresentado dentro de campo. O sistema ofensivo do Grêmio está muito deficiente. Outros favoritismos que eu coloco como leve, um é o Palmeiras diante do Fortaleza, é o confronto do primeiro contra o terceiro colocado. São dois times que estão embalados. E o Fortaleza, muito embora seja uma surpresa estar nessa posição, tem desempenhado um futebol que justifica a colocação dele. E finalmente um favoritismo ligeiro para o Bragantino diante do Sport. Eu digo ligeiro porque o Sport está se defendendo muito bem, mas o Bragantino tem um time mais bem montado, mais bem acabado. Então a gente coloca esse favoritismo para a equipe de Bragança. O Santa Mônica nessa rodada vai com goleiro. Vamos ordenar aqui pelo último desempenho, que já é um referencial para a gente. Goleiro eu vou colocar Bento, do Atlético, diante do São Paulo. Fez -1. Acho que é uma opção um pouco melhor do que Felipe Alves diante do Fortaleza, mas que também seria uma boa pedida. Ainda poderíamos citar Diego Alves como ótima opção. E um goleiro de média altíssima, 6,4, que é Gabriel Chapecó do Grêmio. Devo colocar ele no próximo time. Nossa lateral, vai ser Fábio Santos, que fez -0,8, bate o pênalti, sempre é uma possibilidade de pontuação quando ele está em campo. E o outro, eu quero que vocês tomem cuidado, ele não está aqui entre os prováveis, então eu vou tirar o filtro e vou buscar pelo nome dele, que é o Wellington do São Paulo. Ele está aqui como se tivesse feito 0 na última, mas na verdade ele fez -4 pontos.
é uma desvalorização muito grande. Então, mesmo que tenha um certo confronto contra o goleiro que a gente escolheu, acredito que seja a melhor opção. Não está entre os prováveis, mas eu quero deixar aqui de stand-by, porque até o final de semana pode ser que ele se torne uma opção, uma primeira opção para a equipe do Corinthians. Na zaga, aqui a gente temos boas possibilidades, mas vou ficar com Jeromel do Grêmio e aqui para baixo, Manuel do Fluminense. Situação parecida com o do Wellington. Ele enfrenta o América e vem de menos 4 pontos, menos 4,4 na última rodada que ele participou. Então o Manuel vai ser a nossa escolha. O técnico, já que eu dei favoritismo ao Grêmio, eu poderia aqui escolher Roger Machado, que vem de uma pontuação bem baixa, de 0,74. Mas vou optar, mesmo precisando de uma besteirinha a mais que o Roger, vou optar pelo Scolari do Grêmio. Acredito que é mais provável o Grêmio não sofrer gol da Chapecoense, e saldo de gols é muito importante na pontuação do técnico, do que o Fluminense não sofrer gol contra o América Mineiro. Mas não é uma diferença tão absurda nessas possibilidades. No meio de campo, a gente vai até com um meio de campo de um potencial bom. Eu vou escolher aqui Juninho Valora, do próprio América. Olha os confrontos, mas valorização é isso mesmo. A gente tem que ir naqueles que podem pontuar e que estejam desvalorizados. Vou escolher Valora. Vou aqui do Palmeiras, Scarpa, e do Grêmio, Alisson. Temos jogadores que fizeram menos pontos, mas acredito que essas duas opções têm uma chance maior de pontuarem alto, esses dois jogadores. E finalmente no ataque, a gente vai com os seguintes nomes. Vou optar por Rossi do Bahia, Gustavo Mosquito também é uma boa pedida. Zé Roberto, eu acho ele muito inconstante, a média 1,48, para comprar um centroavante eu acho muito baixa, mas ele realmente está desvalorizado. Então vai ser Rossi do Bahia, costuma atuar bem fora de casa, Ricardinho do Grêmio, por conta daquele favoritismo que a gente está supondo, e finalmente Marinho. Marinho precisa aí de uns 3 pontos, mas 3 pontos para Marinho geralmente é pouco. Vamos ver se a história continua se repetindo. E ele vai ser nosso capitão. O nosso banco de reserva vai com Danilo Fernandes, sem lateral, pelo menos por enquanto, porque não tem ninguém mais barato do que o Wellington, pelo menos alguém com possibilidade de valorização. Cadu do Cuiabá não, da Chapecoense, Zé Rafael do Palmeiras e Daverson também do Palmeiras. Essas duas opções aqui são interessantes até para o time titular. Terminou custando 96 e está aqui nossa escalação. Vamos ver a outra montagem. Serão 4 alterações, não tornando um time melhor do que o outro. Somente peças alternativas. Agora, antes, eu aproveito, peço a você que chegou até aqui e deve estar gostando, que eu te peço, se inscreve no canal, que isso nos ajuda a levar esse e outros conteúdos cada vez a mais pessoas. Aqui no Vitória Extra, a gente vai fazer 4 mudanças em relação ao time anterior. Uma, conforme eu já tinha adiantado, vai ser trocar Bento pelo goleiro do Grêmio, o Chapecó. Precisa de um pouquinho mais, mas tem um potencial grande de manter esse saldo. Outra troca vai ser de Fábio Santos por um outro jogador de igual potencial, nem mais nem menos, que é Egídio do Fluminense. Ele está zerado, mas preste atenção que ele vem de menos 1,5. Andou negativando algumas vezes, mas é um jogador que geralmente nos traz scouts. Então vou confirmar Egídio na outra lateral. Por enquanto não vou mexer com o Wellington, eu estou deixando aqui até para eu poder lembrar, até o sábado. E é bom que esteja aqui de amarelo, que no sábado a gente confere. Vai mesmo para o jogo, não vai? Se não for, a gente troca por um outro e divulga lá no grupo do Telegram.
Reforço o convite aí para vocês. A penúltima troca vai ser tirar Ricardinho do Grêmio e colocar outro jogador de potencial bom e com média bastante alta nesse ano, que é Savarino, com 5,55. Ele praticamente zerou na última rodada. Quem sabe o Juventude não sai um pouquinho para o jogo e deixa espaço para os contra-ataques. É a especialidade maior do Savarino. E finalmente, a última troca vai ser, eu vou trocar aqui Alisson do Grêmio por um jogador que não está entre os prováveis, mas que tem bom potencial. Ele está como dúvida. Fez na última rodada menos 3,6. Isso aqui torna ele praticamente uma barbada. Então vou colocar o Rony em nosso time. O nosso banco de reservas fica com Bento, novamente sem lateral, por causa da questão do Wellington, que é o mais barato de todos, Cadu, Lucas Silva e Ricardinho. E aqui está a nossa formação final. 2 dúvidas, por enquanto, no time. Mas acredito que vão para o jogo. Principalmente o Rony. Só dele entrar em campo, mesmo que seja no segundo tempo, já nos traz alguma cartoleta. E o time terminou custando 96,46 cartoletas. Beleza? Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva a estar sempre produzindo material. Abração e uma boa rodada para todos nós.